primeiro pecado cometido foi a desobediência. Muitas das vezes o obedecer, ele tem muito a ver com o nosso ego do que a submissão ao Pai. Estar ligado à vontade de Cristo para as nossas vidas não tem a ver com nós, tem a ver com o que Ele quer nos usar para que a obra dele seja feita, pois a única vontade do Pai é que as pessoas tenham noção de que Ele é o único Deus, que Ele é o único Deus e que não há nada nem ninguém que possa suprir todas as necessidades que Ele mesmo nos dá. O aprendizado de cada detalhe da vida é ter a noção plena de que Cristo caminha com nós e por nós, mas não é sobre nós, é sobre Ele. Salve, rapaziada, me chamo Guilherme Bernardo. Esse daqui é mais um episódio do Doca Podcast, que para quem não sabe, Doca é um movimento cristão focado em um avivamento profético de uma forma completamente natural, como aquela frase tipo, naturalmente é sobrenatural, é tipo isso. Mas que todo esse mover está nas mãos do Espírito Santo de Deus. E se você está aqui, significa que Ele quer te contar alguma coisa e te falar alguma coisa. Espero que você esteja bem. O último episódio, quero agradecer todo mundo que viu, todo mundo que comentou. E já aproveitando, se você está aqui, comenta, curte o vídeo, porque aí a palavra de Deus não vai ficar refém ao algoritmo. Obviamente, a palavra não fica refém a algoritmo nenhum. Porém, quando vocês ajudam, quando vocês comentam, manda para as outras pessoas assistirem, a palavra vai ser pregada e você vai estar evangelizando também com esse conteúdo que o Espírito Santo aqui está usando eu só como ferramenta, só como martelo para pregar algo muito importante que vai edificar a sua vida. Amém? Eu vou fazer uma rápida oração para a gente iniciar esse episódio. Senhor, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estar aqui. Eu oro para que a Tua presença seja derramada sobre este local, que o Teu amor e a Tua presença toque este coração, que tudo que você tem feito, tudo que você tem falado na minha vida, sirva de exemplo e toque o coração desta pessoa, Senhor. E que esse episódio edifique a fé que todo mundo que vai assistir. Em nome de Jesus, amém. É isso, rapaziada. O episódio não acabou, só vim aqui para fazer uma oração. Na realidade, o episódio só está começando, obviamente, mas eu peço que todo mundo abra em Colossenses 3. Eu vou ler do versículo 1 ao 4. Esse livro de Colossenses é absurdo. Que está escrito assim: Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo é a sua vida for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Glória de Deus é uma coisa muito importante e maravilhosa. Para quem não sabe, o nome Doca nasceu de um termo em grego chamado doxa, que está no original da Bíblia, e a tradução dele tem diversas, mas é sempre esplendor, glória, tem sempre essa questão da glória de Deus, do poder de Deus. E isso é muito lindo, né? Essa passagem aqui, ela nos ensina algo muito importante, que as nossas coisas vãs e terrenas morrem. Né? Ontem aconteceu a célula e o Fabrício ele levou uma palavra muito interessante sobre isso, sobre que quando nós queremos estar com o controle da nossa vida, é nesse momento que as coisas não dão certo, porque na verdade a gente não quer fazer a vontade de Deus, na verdade a gente só está usando Deus para que Ele faça a nossa vontade, né? E isso é muito complicado. Só que as nossas coisas, os nossos quereres, as nossas vontades, elas morrem, né? Nós vamos retornar ao pó. Nós realmente não importamos tanto assim. E esse que é o jogo mais interessante. Quando no versículo 2 está escrito: mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, o que seria esse alto? Óbvio, seria o reino de Deus. Mas
Eu gosto de pensar que nós complicamos muito as coisas. E o cristianismo é algo muito simples, porque o cristianismo é simplesmente você olhar para Cristo. Manter os nossos pensamentos nas coisas do alto é nós mantermos os nossos pensamentos em Jesus Cristo. Porque todo o resto ele é acrescentado a nós. Então, manter o pensamento no alto é olhar para Cristo, é ver a Cristo, é realmente olhar para Ele. Eu tô aqui só para apontar para Cristo. Se você não gosta tanto de Jesus Cristo, pode sair do vídeo. Se você não consegue ver o vídeo inteiro, então não precisa. Porque eu só tô falando de Cristo, sabe? Se talvez você não curte tanto ouvir sobre Cristo, tudo bem. Mas a questão é que manter os pensamentos nas coisas do alto é nós olharmos para Cristo, nós vivermos Cristo, entendeu? E isso é muito interessante quando eu leio aqui no versículo 17 desse mesmo capítulo, que está escrito: tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, seja palavra ou ação, faça em nome do Senhor Jesus Cristo. O que significa isso? Tudo em ação. Literalmente, cada movimento do seu corpo proclame o Evangelho. Isso é difícil. Isso é muito difícil. Tem um episódio que eu fiz sobre frutos do Espírito na ação e na reação, né? E dali eu falo um pouco sobre isso. Como que você mostra o Evangelho dessa forma, com cada movimento que você faça, proclame o Evangelho, proclame Jesus Cristo. Só que nós só vamos conseguir fazer tudo para a glória dele quando nós olhamos para ele, quando nós focamos nele. A questão não é sobre os nossos pecados, porque se nós estamos continuamente olhando para ele, vivendo a ele, nós não pecamos. Se você parar para pensar, todas as vezes que a gente peca, é exatamente o momento que a gente para de olhar para Cristo. É exatamente o momento que o nosso olhar ele vai para as outras coisas, ou para nós, ou para as coisas materiais, ou para a ansiedade, ou para as preocupações. São nesses momentos que a gente para de olhar para Cristo que a gente cai. Porque nós só vamos conseguir, seja em palavra ou em ação, dar graças ao nome de Jesus Cristo, ao Deus Pai, se nós estamos olhando para o Deus Filho. E aqui vem de algo muito interessante. Vou pegar meu caderno agora. Renunciei o tablet. Voltei aqui à raiz, meu cadernão. Mas aqui, eu estava conversando com o João na célula e ele comentou algo muito interessante, que ele sempre achou muito supervalorizado essa questão de chamado. E aí eu parei para pensar um pouco mais sobre isso. Sobre ter um chamado ou não ter o chamado, e buscar um chamado ou não buscar um chamado. E eu me lembro muito de João 17, versículo 25 ao 26. Enquanto eu vou falando qualquer besteira, eu vou abrindo aqui, só para não ter que cortar na edição. Tá bom? Então, pense em Jesus enquanto eu tô virando as folhas da minha Bíblia. Tá pensando em Jesus? Aqui, ó. João 17, versículo 25, está escrito: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. O nosso chamado é só dois. É universal para geral. É conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Quando a nossa missão é olhar para Cristo e ser como Cristo, nós devemos olhar para o que ele fala para Deus aqui. Versículo 25, ele diz: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Tá? Versículo 26, eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Então a nossa missão é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Quando nós tornamos a Cristo conhecido, Cristo leva a quem? Ao Pai. E vice-versa. Jesus é Deus, tá? Para quem tem dúvida. Mas o nosso chamado é só esse. Aí vai para ministérios, vai para ferramentas, que são os dons espirituais. Mas a questão não é essa. A questão é que o nosso chamado é só dois.
As pessoas hipervalorizam essa questão de propósito, de um monte de coisa, de A, de B, de C, de D e chamado. Só que na realidade, é, as pessoas elas inverteram a ordem. Eu não sei se eu comentei isso em algum episódio, mas as pessoas inverteram a ordem. As pessoas buscam a missão, buscam o que para começar a fazer. Na realidade, nós temos que obedecer primeiro, para que daí nesse local vai nascer a nossa missão em Cristo, o nosso propósito em Cristo. Mas na realidade isso é tudo hipervalorizado, questão de propósito de vida, propósito. O nosso propósito é conhecer a Cristo. O nosso propósito é mergulhar na presença de Jesus. Porque não tem nada melhor que isso. Quando nós mergulhamos em Cristo, tudo que a gente faz, a gente tenta ao máximo. Não é nem que a gente tenta, a gente só flui nesse rio. Fazer tudo para Cristo é quanto mais mergulhado você tá. Sabe, quanto mais o seu coração tiver arrependido. No livro de Joel, ele não fala com essas palavras, mas ele fala no capítulo 2, ele fala não, né? Mas ele coloca como se Deus estivesse falando para nós que o arrependimento é o rasgar dos corações. O quanto você está rasgando o seu coração? Porque arrependimento é nós voltarmos ao pó. E aí, quando a gente olha para isso, para o chamado, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, é só isso. Mas para conseguir fazer isso, a gente só tem que olhar para Jesus? Para a gente viver uma vida plena, santa, em santidade, a gente só tem que olhar para Jesus? É simples. Só que nós complicamos. Tem direções que vêm para nossa vida. Eu estava conversando com a minha mulher e ela falou que meu sogro ele pregou sobre isso. Um abraço, Will, Fabi, Mariana, João, meu amor, Giovana, Jorge, Enzo, Luísa, tia Luciana, Evandro. Salve pra geral. Mas aí, a questão é que ela comentou sobre isso. Que quando a gente vai ler em Êxodo 14, do versículo 16 ao 21, fala que Moisés, ele ergue o cajado e abre o mar. A única coisa que Deus mandou Moisés fazer é erguer um cajado. Só isso. E o mar se abriria. Ele só tinha que pegar um pedaço de madeira e levantar. Josué. Deus manda Josué dar uma volta durante 6 dias e depois, no 7º dia, ele dá 7 voltas. No total, são 8 voltas. Nesse ponto, a única coisa que Josué tinha que fazer é andar. Pedro duvida de Jesus. Jesus fala, vem. Pedro até que foi, mas caiu. Mas a questão é que Pedro só tinha que andar. Nós complicamos o mover de Deus, porque muitas das vezes o obedecer não tem a ver com sacrifício. Tem a ver com crer e fazer. Só isso. Muitas das vezes o que Deus está falando para você é para você abrir a sua boca e falar. Isso aconteceu comigo. Eu tive que queimar no altar vergonha, timidez. Quando eu era pequeno eu era gago. Então eu tive que queimar isso no altar. Pelo incrível que pareça, foi isso que eu tive que queimar. Eu tive que queimar preguiça no altar, procrastinação no altar. E a única coisa que eu tinha que fazer era falar. Era literalmente a única coisa que o Espírito Santo ele repetia pra mim. Fala. Só isso. Abre a boca e fala. Teve uma vez, eu já contei esse testemunho pra algumas pessoas, que teve um dia que eu me senti muito mal porque eu calei a voz do Espírito Santo. Que eu tava indo pro trabalho, né? Eu tinha voltado da autoescola. E aí eu tinha com um dinheirinho no bolso. Que eu tinha pedido pra Deus. Deus, eu quero abençoar a vida de outras pessoas e eu gostaria de dinheiro em nota. De alguma maneira, eu ganhei esse dinheiro em nota. Não lembro como, mas eu tinha esse dinheiro em nota. E aí eu tava parado no ponto de ônibus, e aí o Espírito Santo ele começou a me incomodar pra eu entregar a nota de R$5 que tinha no meu bolso pro cara que tava do meu lado. O cara, a gente tava na muretinha esperando o ônibus chegar, e ele tava sentado do meu lado, assim, brisando, às vezes ele olhava pra mim, eu tava escutando o Espírito Santo, entrega esse dinheiro pra ele, e eu não vou fazer isso. Não vou. Eu falei, não, isso aqui não é Espírito Santo, não. Pra que eu vou entregar dinheiro pra um cara, ele tá aqui no meu lado, vou entregar 5 conto, o que o cara vai fazer com R$5?
que o cara vai fazer com 5 reais? Eu até pensei, pô, o cara vai se ofender comigo. Pô, tô dando 5 reais pra ele, ele vai achar que eu tô chamando ele de alguma coisa. E aí, beleza, o Espírito Santo ficou me incomodando, eu caguei pro Espírito Santo, chegou um ônibus, e aí a porta abriu, eu subi assim, né? Quando eu tava virando a catraca, eu escuto a voz de um cara falando, ô motor, eu posso passar lá atrás? Eu tô sem dinheiro pra passagem. Aí eu virei pra trás, era o cara que tava do meu lado. Na mesma hora eu fiquei mal, mano. Eu senti como se eu tivesse pecado de uma forma que eu não posso nem explicar o tanto. Porque a gente ora, né, pra ouvir a voz de Deus. E quando a gente escuta, a gente não quer fazer. A única coisa que eu tinha que fazer era tirar um dinheiro que tava no meu bolso e esticar o meu braço. Mas isso aconteceu. A única coisa que Moisés tinha que fazer era pegar um cajado e levantar. A única coisa que Josué tinha que fazer era andar. A única coisa que Pedro tinha que fazer era andar. E a única coisa que nós precisamos fazer é olhar para Cristo. Porém, nós complicamos o mover do Espírito Santo. Nós complicamos esse mover. Em Provérbios 14:12, eu vou abrir aqui de novo. Peço que você vá com seus pensamentos para Cristo. Vá pensando em Cristo enquanto eu abro Provérbios aqui. Porque eu tô com uma mão, tem esse microfonezão e eu não quero cortar, rapaziada. Não tem por que cortar, olha, Deus é bom. Aqui de novo, a minha mulher, ela escreveu isso, se eu não me engano, na pregação do meu sogro, do Will, que fala em Provérbios 14:12, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Que tem a ver, primeiro, e o que acontece com isso, né? Como que nos leva à morte? Primeiro, por comodismo. Segundo, ai meu Deus, por autossuficiência. E terceiro, por pecado. Eu tenho que escrever tudo, tá, gente? Senão eu esqueço. Mas comodismo. Ô Will, se eu estiver falando alguma coisa que não é tão completa, se você quiser comentar aqui embaixo pra rapaziada, se ele, pô, mas se for certinho, Deus abençoe. Mas a questão do comodismo. É quando a gente fica naquele lugar de tudo bem onde eu tô no local onde eu tenho que estar, eu tô exatamente no local que Deus quer que eu esteja, e isso que ele tá incomodando no meu coração pra eu fazer não é ele. Essa questão do comodismo, tudo bem onde eu tô. A questão da autossuficiência, que a minha mulher falou, que é o local onde leva à morte a comunhão. Quando nós somos autossuficientes, a morte da comunhão mora ali, porque a gente é autossuficiente. Por que a gente vai precisar de comunhão? Por que a gente vai precisar de pessoas? Por que a gente vai precisar do corpo? Por que a gente vai precisar de amigos na fé? Se eu sou autossuficiente por mim mesmo, se eu sei de tudo, se eu sou tudo. E daí nasce também a questão da consequência dos dons, né? Porque os dons, ele é para servir o próximo. Ele é para servir o outro. E quando a gente é autossuficiente, ou a gente vai usar os dons para o nosso benefício, ou a gente não vai crer nos dons. Porque nós somos autossuficientes, não tem por que esses dons existirem. Curar os outros? Curar? Né? Curar para quê? Eu sei como que o Espírito Santo age. E aí tem o pecado, que é tudo que nos separa de Deus. E tudo isso nos leva ao mau caminho. E todas essas maneiras é que eu parei para pensar o quão difícil é contemplar a Cristo. O quão difícil é nós olharmos para Cristo. Porque nós complicamos. Nós complicamos esse mover. Sabe, para a pessoa que não consegue ouvir a voz de Deus, eu anotei uma frasezinha aqui que é muito difícil ouvir a voz de Deus se eu já decidi o que eu quero que ele fale. Isso aqui eu ouvi do Douglas Gonçalves, que ele citou essa frase. É muito difícil a gente ouvir a voz de Deus se a gente já decidiu o que ele quer, o que a gente quer que ele fale. Eu quero viver esse propósito, eu quero ser missionário. Mas o que Deus está falando é para você plantar uma igreja local. Ou, pô, eu quero ter aquela empresa, mas o que Deus está falando é para você ser diretor executivo de uma empresa. Não, eu quero aquela mulher, mas o que Deus está falando para você é para você terminar o seu relacionamento. Para você esquecer essa pessoa. Então, é muito difícil ouvir a voz de Deus se a gente não quer ouvir a voz de Deus. Tem uma segunda frase que é muito difícil você sentir a presença se o que você deseja é que você sinta. E da maneira que você sinta. Eu pensei isso esses dias, que há essa questão muito sentimentalista, né, que acontece com as pessoas hoje em dia, que elas buscam sentir,
Amém, mano. Nós estamos sentindo a presença do Espírito Santo e é a melhor coisa que existe. Então a gente vai chorar, a gente vai ficar feliz, a gente vai querer pular. É a presença do Espírito Santo, é a melhor coisa, né? Se você não se controla quando o seu time do coração faz gol, por que você se controlaria na presença do Espírito Santo? Então, só que a gente busca mais sentir do que adorar a Ele. Na realidade, às vezes a gente canta um louvor para que a gente sinta algo diferente no coração, sendo que aquele louvor não é para nós. Aquele louvor não é pra gente sentir um arrepio, aquele louvor é porque a gente está louvando a Deus. Quando a gente está louvando em busca de sentir alguma coisa, o nosso Deus não é Deus, é nós mesmo. A gente só está usando Deus como escada, como se fosse algo astral. Nossa, eu estou num plano astral, mas é mais para que eu sinta isso. Sendo que na realidade o sentir é consequência da busca. E é isso. Nós não devemos adorar a Deus buscando sentir alguma coisa. Porque na realidade, se a gente estiver adorando a Deus e não sentindo nada, amém. Algum momento você vai sentir. Mas se você ficar buscando sentir, você vai achar que a nossa fé tem a ver com sentir, mas na realidade é sobre saber, é sobre crer, é sobre a fé que está descrita em Hebreus 11:1. Se você quiser abrir depois, Hebreus 11:1 é interessante. E é a terceira, que é muito difícil o Espírito Santo ele mover se nós escolhemos por ele a maneira, como, onde e quando ele deve soprar. E muitas das vezes isso tem a ver com interpretações teológicas, tem a ver com o nosso ego, tem a ver com o nosso orgulho. Nós olhamos e falamos, não, o Espírito Santo ele tem que agir com A, com B, com C, com E, com F, aí vai pro D, e tem que ser dessa ordem, porque o Espírito Santo ele age da maneira com que eu acho que ele deve agir. Nós complicamos o mover demais, cara. Muitas das vezes o que o Espírito Santo tá falando no seu coração é, cara, abre um canal no YouTube e começa a falar de mim. Cara, eu quero que você comece a falar sobre o meu evangelho para sua amiga. Eu quero que você comece a pregar para a pessoa que está no seu trabalho. Não, eu quero que você abra uma célula onde você mora. Não, eu quero que você comece a ir na rua e pregue para as pessoas. Compre uma caixinha de som, um microfone e pregue nos vagões. É só isso, abrir a boca. E muitas das vezes nem precisa de uma caixinha de som e do microfone, é só a voz. É só abrir a boca e falar. Nós complicamos isso. E eu percebo que nós complicamos isso demais porque é simples. O que nós devemos fazer são coisas básicas: oração, jejum, leitura da palavra, estudo da palavra e pregação também. Não buscar, não precisar de um altar de uma igreja para pregar, mas quando você está conversando com um amigo seu da escola, quando você está conversando com essa pessoa, mano, essa pessoa, ela precisa ouvir isso. E você está pregando para ela. Só que você só vai conseguir pregar se você tiver preenchido da palavra de Deus. Senão você só vai ficar falando um monte de besteira que você nem sabe se é a verdade. Não existe, por exemplo, evangelismo por relacionamento. Eu vou ter um relacionamento com alguém que não é crente. Isso é julgo desigual, cara. E, cara, se você quer namorar alguém que não é cristão, Jesus não é o seu Senhor e Salvador. Porque você está pensando muito mais em você, do que você gostou da pessoa, do que você se sentiu atraído pela pessoa, do que Cristo. Porque Cristo tem que ser a pedra angular de todos os relacionamentos. E namoro é para casar, não, sabe? As pessoas se perderam um pouco nisso. No mês de dezembro eu vou falar, o último episódio do mês de dezembro, eu vou falar sobre namoro. E a questão é que nós complicamos, porque, cara, é só orar. É só fechar a porta do quarto e orar. É só fechar a boca e fazer jejum. E jejuar. É só abrir a Bíblia e ler. Mas nós complicamos. E às vezes, tem sim. Tem flecha do inimigo. Tem opressão. Tem tudo isso. Mas, cara, isso é culpa nossa, mano. É só a gente repreender em nome de Jesus que esse negócio vai embora e a gente pega a Bíblia e lê. Só que a gente fica no celular, vendo TikTok 4, 5, 6 horas. Eu já tive esse problema, mas eu falo por experiência própria. Eu compliquei o mover do Espírito Santo. Quando eu parei de complicar foi quando eu comecei a fazer as coisas mais simples do mundo, que é abrir a minha boca. Você tá vendo isso aqui é porque eu abri a minha boca, mano. Se tá acontecendo na célula é porque eu abri minha boca. Porque outras pessoas estão abrindo a boca também, né? Sabe pro Henrique,
que é a liderança da célula DOCA. Um salve pro Dan, um salve pro Pablo, pro Fá, pro João. Todos os moleques, mano. Estão pregando o verdadeiro evangelho. E eles estão nesse processo de santificação. E isso é muito lindo de ver, é muito lindo de perceber que a única coisa que o Espírito Santo ele falava no meu coração é fala, abre a boca. E os frutos estão sendo gerados. Pessoas estão sendo transformadas. Se você está aqui, eu oro para que o Espírito Santo toque o seu coração. Jesus, ele mandou eu estar aqui para falar com você. Eu estou dentro dessa plataforma e eu não me importo se tiver 100 mil, 1 milhão, 10, uma pessoa. Porque se Deus falar para eu postar um vídeo no Instagram, que seja para encontrar uma alma, mano. Não importa a quantidade. Eu oro para que o seu coração seja tocado. A sua alma se achegue a Cristo. E se você tá no caminho com Cristo, cara, Cristo ele tá mandando você fazer algo que é muito simples. É erguer um cajado, é andar de volta de uma muralha, é andar sobre as águas. É eu pegar uma nota e entregar para um cara. Só que a questão é, precisa crer e fazer. Você crê mesmo no que Deus está fazendo na sua vida? Você crê que Ele existe? Você crê que Ele vai te usar? Porque não é sobre você, não é sobre o quanto você sabe, não é o quanto você está preparado, não é o quanto... Não, isso na realidade o Espírito Santo só está te usando. Só fala assim, Espírito Santo, você tem liberdade dentro de mim, me usa, abre a minha boca e fala. Que é aquele momento que você, beleza, eu vou falar, você começa a falar, passa 5 minutos, você, caramba, eu falei tudo isso. Nem eu sabia que eu sabia de tudo isso. É engraçado isso. Mas é o Espírito Santo nos usando para a glória de Cristo. E quando eu falo sobre essa questão de todo o processo de santificação, o pecado, é extremamente importante que as pessoas tenham noção disso, tenham consciência disso. Mas muitas das vezes fica falando para a pessoa, para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de fazer aquilo, para de fazer aquilo, não muda nada. Porque vira a sua fé vira um checklist. Ah, parei de ser orgulhoso. Parei de ver coisa errada. Parei de falar mal dos outros. Parei de fofocar. Mas é a pessoa, putz, eu iro com todo mundo. Eu fico bravo o tempo todo. E eu explodo o tempo todo. Putz, isso aqui de novo. Mas isso aqui não tem como tocar. Eu sou assim, eu sou homem. Eu sou bravo. E é isso. Ser homem é ser assim, cara. Isso aqui é a minha masculinidade. Aí você vai voltar pra todo o resto. Sabe o que você tem que fazer? É olhar pra Cristo. Eu não vou ficar falando pra você, tipo, pô, para de fazer A, B, C, D, E, F, G. Cristo vai falar isso por mim. Olha pra alguém. Observa alguém que só olha pra Cristo. Só olha pra Cristo. Não é pela força do braço dela que aquela pessoa foi transformada daquela forma. Foi porque Cristo tocou o coração daquela pessoa. Cristo, ele muda tudo, mano. Quando ele tem permissão dentro de nós. Se quiser, negue-se a si mesmo. Carrega sua cruz e siga-me. Se você quiser. A permissão ela é importante. Quando nós olhamos para Cristo, os resultados são expostos. E o obedecer a Deus, ele é a coisa mais linda que existe. Porque não está sob o nosso controle. E quando a gente olha o resultado de algo que não está sob o nosso controle, mas sobre a mão de Deus, a gente percebe que a gente nunca conseguiria fazer aquilo por nós mesmos. Eu gosto muito de ter lido o livro de Joel e ter percebido que quando Joel fala da reunião dos homens, quando os homens se reúnem, é para se arrepender. Mas quando Deus ele reúne os homens, é para julgamento. Nós devemos obedecer ao Pai. O primeiro pecado de todos foi desobediência. Eva e Adão, né? Mais Adão, porque Deus falou para Adão fazer aquilo. Para Adão não comer o fruto. E mano,
Só obedece. Só obedece. Crê e faz. Sabe? Sempre há sacrifício. Mas para de olhar pro sacrifício. Só obedece. Só olha para Cristo. Quando você olhar para Cristo, você não vai mais olhar pro sacrifício que você tem que fazer. Você só tá olhando para Ele. Você tá andando sobre as águas, você tá dando uma volta em uma muralha, você tá erguendo um cajado. São coisas simples, mas que para as pessoas assim saberem que é um tesouro dentro de um vaso de barro quebrado e que a glória de Deus está sendo manifestada na sua vida não por você, mas porque você é um quebrado. É isso, rapaziada. Espero realmente que você tenha gostado desse episódio. Acabou a bateria do meu celular, não, acabou o armazenamento, mas essa é a palavra que Deus queria que você ouvisse, tá bom? Deus abençoe sua vida. Lembrando, lembretes importantes, mês de dezembro tem conteúdo normal, temos toda segunda-feira newsletter, toda quarta-feira podcast. Lembrando que segunda também tem o Futebol Evangelístico, toda quinta-feira tem o Inside the Verses, que é o projeto do Henrique, toda sexta-feira tem a Célula. E é isso, que Deus abençoe sua vida, você tem uma semana abençoada, manda esse episódio para mais pessoas, que hoje é quarta-feira, né? Então que você abençoe. Mentira, tá? Mentira, perdão, Deus. Hoje não é quarta-feira, eu sempre gravo isso no sábado, porque eu trampo CLT. Mas todos os episódios saem numa quarta-feira. E é isso, tá bom? Deus abençoe sua vida, se cuida. E é isso. Até semana que vem, viu?